Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse relato que eu vou contar pra vocês agora, quem me contou foi meu primo. Aconteceu com um primo meu, foi real. E ele contou num outro dia depois que havia acontecido essa situação. Ele era um jogador de futebol, ele jogava no time do nosso bairro, né? É um bairro de Criciúma, chamado Próspera. E ele jogava, um jogador que todo mundo conhecia, né? Tinha nome, o nome dele é Écio. E ele sempre foi uma pessoa que amava futebol, amava esse mundo, né? Tudo pra ele era futebol. Ele era um ótimo jogador, um ótimo, 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 ótimo. Hoje não joga mais, já tá bem de idade, já tá velho, né? É pai. E mudou do rumo da vida. Mas enfim, nessa época ele jogava muito. E nessas indas e vindas, né? Jogando, ele conheceu o irmão dele mais velho, começou a namorar, né? E E através do irmão dele mais velho, a namorada, né, do irmão dele, tinha uma irmã. E aí, no caso, os dois irmãos começaram a namorar duas irmãs. Ele conheceu a irmã da namorada do irmão dele. E os dois começaram a se namorar também. E ele começou a gostar dela, o nome dela era Rose. É o Chu, o apelido dele e ela é Rose. E aí os dois começaram a namorar. Começaram a namorar e tal. E ele sempre jogava, né? Ela estava sempre acompanhando ele durante os treinos, o jogo dele e tudo. Os dois estavam muito bem, se dão até hoje. E, e ele sempre ia na casa dela. Só que na casa dela, pra ele ir, era mais distante, né? Tipo assim, é como tivesse que atravessar a pracinha toda, dava aí uns 2 km da casa dele na dela, 3 km, vamos dizer assim. Ele ia caminhando, porque ele saía da nossa. Ele morava do lado da minha casa. Aí ele saía e atravessava toda uma pracinha que tinha do lado de uma igreja, subia o morro, e lá em cima, perto do campo, era onde ela morava. Ela morava bem do ladinho do campo. E assim ele sempre estava indo na casa dela, né? Sempre visitando, sempre namorando, né? E a vida dele seguia dessa forma. E o irmão dele não coincidia os horários junto com ele, porque o irmão dele tinha horário que tinha dia que estava trabalhando, né? Então não tinha como os dois ir junto. Mas o dia que aconteceu esse dito dia, né, que ele conta, foi uma coisa muito inusitada, porque ele foi na casa dela, né? Chegou lá, os dois viram um filme, comeram pipoca, curtiram um monte. Só que aconteceu que ele se atrasou demais, era uma noite de lua cheia. E o meu tio sempre dizia pra ele não vir muito tarde embora, que tinha medo, porque na Próspera, ali onde ele morava, onde a gente morava, é no bairro de Criciúma, né? Isso é em Santa Catarina. Tinha muito cara assim, muito. Era um bairro assim meio pesado, né? Eu me criei ali, tinha muitos amigos, mas as minhas amizades também eu tive que ter com pessoas erradas para poder ter amizade com todo mundo e ser amada por todos, né? Mas todos se amavam ali, mas mesmo assim, vinha muita gente de fora e a gente tinha medo, né? Porque eu não conhecia certas pessoas. E o meu tio sempre dizia pra ele: Ó, Chu, não vem muito tarde embora, porque tu não tá hoje com o teu irmão, né? Então, já que tu não tá com ele, vem mais cedo embora. E assim ele vinha, só que nesse dia ele viajou no tomate e acabou ficando até mais tarde. E aí, o que que aconteceu? Ele saiu da casa dela, já era 1 e pouca da manhã. E ele disse que quando ele saiu da casa dela, ele percebeu que a casa dela ficava no morro, sabe, no morro bem alto assim. Que lá no topo do morro tinha um porco preto. Mas era um porco, ou porco. Não era um porquinho, era um porcão. Um porcão gigante preto. E havia rumores de que esse porco preto estava atacando um monte de gente ali, naquele lugar. E ele pensou, vai, esse porco, será que é o porco que tá atacando o povo? Vai, ele atacava e mordia, sabe? Era um porco bem violento. Mas aí ele pensou, será que é esse porco que tá atacando o povo? Eu vou sair daqui de banda. Saiu pelas ruas, né? Dando a volta por tudo quanto foi lado e para ver se desviava para esse porco não ver ele. Só que quando ele chegou lá embaixo, perto da pracinha, que tinha um centro espírita e dava na pracinha, bem no começo da pracinha, tem um centro espírita até hoje lá, bem na pracinha do lado da igreja, ele percebeu que no centro espírita tava aquele bicho preto esperando ele. Ele disse, meu Deus, esse porco desceu assim numa velocidade e ficou me esperando aqui. Como é que esse porco sabia que eu vinha por aqui, meu Deus? Como é que esse porco imaginava que eu ia estar vindo por aqui? Será que o porco é vidente? Ele pensou, que porco, ó. Mas que loucura de porco. Ficou assustadíssimo, mas tentou desviar para não bater de frente com o porco. Só que não tinha como desviar.
A única passagem era ali onde estava aquele bicho preto. E ele achava até então que era um porco. Que é o porco que estava atacando as pessoas, né? Todo mundo falava. Gente, mas não era um porco. Era um cachorro muito grande. E que quando chegou perto dele, que ele foi se aproximando achando que era esse tal porco, que ele foi com o pau na mão, ele viu que era um baita de um cachorro. Mas era um cachorro gigantesco, com os olhos bem amarelos. E ele disse: eu corri tudo que eu tinha para correr. Meu Deus! Aquela praça da igreja, os bancos que tinha, tudo que eu tinha de jogador nas minhas pernas. Porque ele era muito treinado, porque ele batia a bola muito bem, ele corria muito. Ele correu tudo que ele tinha. E ele correu, e ele correu. E a sorte que a nossa casa só passava a igreja, descia uma lomba, já estava na nossa casa. E dava de cortar pela casa do vizinho. Então saía bem na frente da casa. E a casa deles não tinha ainda cercado na época, só a nossa. Então, assim, ele já veio gritando da rua para a mãe dele abrir a porta. Aí a minha tia abriu a porta correndo e ele entrou para dentro de casa. Quando ele entrou, o meu tio olhou, ele estava branco, transparente. Ele não tinha cor no rosto. Ele não conseguia respirar de tanto que ele tinha corrido. Ele não conseguia puxar o ar de tanto que ele tinha corrido. E o meu tio, quando foi perguntar para ele o que estava acontecendo, ele viu aquilo se arrastando embaixo do assoalho da casa, porque a casa do meu tio era alta do chão. E aí aquilo se arrastava embaixo do assoalho, rosnava e rosnava e rosnava, e arranhava e arranhava. Ia na portinha de trás, que eles tinham uma portinha que era onde eles faziam para eles tomar banho, que eles não tinham banheiro ainda, né? Na época, tipo assim, eles tomavam banho ali, e a portinha não era muito segura, e aquilo batia assim naquela porta para tentar quebrar, sabe? E o meu tio foi, espiou pelo buraco e viu que era um cachorro gigantesco, mas que ele ficou em pé nas duas pernas. E ele começou a gritar pelo meu pai, que o meu pai tinha arma. Meu pai sempre teve arma. E eu também, porque eu fazia clube de tiro, só que nessa época eu era garotinha. Eu não estava ainda tirando. Então o que aconteceu? Ele começou a gritar pelo meu pai e o meu pai acordou. Quando meu pai olhou pela janela para ver o que era, o meu pai viu o bicho. E viu que era um cachorro muito grande, estava em pé quase derrubando a porta do meu tio. O meu pai na hora pegou a Winchester que ele tinha, o rifle, e ele deu um tiro bem no meio das costas do bicho. E ele deu mais outro tiro. E ele deu uns 4, 5 tiros até que o bicho foi embora. Resumindo, a casa do meu tio, tu olhava no outro dia, tu via a zunhada do animal. Era muito grande, muito profunda. Sabe assim, de tirar lasca da parede, sabe? Aquelas casas antigas que era de peroba, madeira forte. O bicho tirava lasca da parede como se fosse abrir um buraco. E o meu pai chegou pro meu tio e disse: o cunhado, me desculpa, mas isso aí era um lobisomem, eu vi? E ele, quando eu era pequena, minha mãe sempre me contava, que é a mãe do meu pai que me contava as histórias de lobisomem. E ela sempre dizia que eles atacavam dessa forma. Resumindo, meu primo foi atacado por um lobisomem. E tinha esse lobisomem realmente na Próspera. Porque em noites de lua cheia, ele sempre vinha uivar perto da nossa casa, em cima do monte de areia que tinha do vizinho que estava construindo depois dessa ocasião. É como se ele quisesse dizer alguma coisa pro meu pai, sabe? Porque o meu pai atingiu ele. Só que ele não morreu. Ele ficou vivo, porque depois ele continuou voltando. E o meu primo, desde então, nunca mais em noite de lua cheia, nenhum deles, né? Ficaram fora de casa, quando eles passavam do horário e dormiam na casa dela. E assim é a história que eu tenho para contar, o relato do meu primo. Ele teve de frente com um baita de um lobisomem, achando que era um porco assassino. E não era porco, não. Era um baita de um lobisomem que vinha e atacava as pessoas. E esse bicho ficou aterrorizando por muito tempo na Próspera. A Próspera ficou conhecida como a terra do lobisomem. A Próspera, Brasília, cemitério, eles cavocavam esse cemitério à noite. Foi onde começaram a botar coveiro para cuidar. Então, assim, são outras histórias que um dia eu conto. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Que aconteceu na minha família e é real. Isso eu posso dizer que é real. Beijo da bruxa, tá?